Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vocação Jurídica. Meu nome é Roberta Renault e esse é o primeiro vídeo do ano de 2023 aqui do canal. Então não posso iniciá-lo sem antes desejar a você um ano de muitas alegrias, de muita saúde, de muita prosperidade, tá bom? Eu não sei se essa é a sua primeira vez por aqui, então deixa eu fazer uma apresentação rápida. Como eu falei, meu nome é Roberta, eu sou advogada criminalista, sou professora de prática penal, faço parte de algumas comissões da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro. Uma delas eu sinto muito orgulho de participar, que é a Comissão de Política Criminal e Penitenciária. Eu quero dizer a você que se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o trabalho que eu desenvolvo, as áreas de atuação, os cursos de prática penal que eu ministro, ou quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários para que você possa acessar e ali, através desse link, rapidamente você entra direto no seu WhatsApp, tá bom? Bom, pessoal, o que acontece? O tema hoje, ele é voltado para aquelas pessoas que precisam de um advogado, né? Que não têm, mas não reúnem condições financeiras de arcar com um advogado particular. Então, muitas das vezes ficam na Defensoria Pública, tá bom? O meu foco aqui, com dicas para vocês de como, o que fazerem nessas situações, é o foco na área criminal, porque é o meu segmento de atuação. Então, antes de mais nada, você precisa entender o seguinte. Eu trouxe até um roteiro para não esquecer nenhum ponto e são dicas valiosas. Eu tenho certeza que você vai gostar. A primeira coisa que você precisa saber é que não existe processo criminal sem defesa técnica. Então, se a pessoa está sendo processada, se ela foi presa e ela não constitui um advogado particular, o Estado ele tem o dever de fornecer esse advogado. Essa assistência jurídica, em via de regra, é feita pela Defensoria Pública, depende de cada estado, tá bom? Agora, o grande problema, e eu posso falar de carteirinha, porque eu já fiz há muitos anos, eu fiz um concurso para a Defensoria Pública e eu trabalhei como estagiária. E esses defensores, lamentavelmente, estão sobrecarregados de trabalho. Na verdade, ainda não existe uma estrutura sólida, pelo menos aqui no Brasil, capaz de prestar a assistência jurídica gratuita aos que precisam dela. Se você já passou pelo defensor público, deve saber como é. São pessoas muito capacitadas, pessoas que se prepararam para concursos públicos, então são dotados de enorme conhecimento. Muitas vezes eles empenham todos os esforços para dar melhor assistência, mas na prática eles não conseguem, porque não há tempo. O número de assistidos, de pessoas que precisam da Defensoria Pública é enorme, né? E aí, o que acontece na prática? O defensor público acaba tendo um contato muito pequeno com o seu cliente. Geralmente, eu já vi várias vezes o defensor público conversando com o cliente preso, por exemplo, no dia da audiência. Não há tempo hábil para uma entrevista prévia, para que possa prepará-lo adequadamente, para que possa reunir documentos necessários que são indispensáveis para uma tese que ele vai invocar em juízo, né? Então, isso acaba comprometendo a defesa, lamentavelmente. E em casos de prisão em flagrante, por exemplo, dificilmente você vai ver um defensor público acompanhando o preso numa delegacia, né? E aí eu pergunto para vocês, é difícil essa constatação, né? Mas é a realidade. Do que adianta uma assistência jurídica gratuita se ela é deficitária? Ela não presta a excelência que deveria, né? Claro que para muitos é a única alternativa, certo? Então, o que você pode fazer para que essa defesa seja melhor? Você que é familiar de um preso, o preso está lá na unidade, ele não vai ter contato quase com o defensor. Mas o que você, parente ou amigo ou interessado em ajudar aquele preso, aquela pessoa processada criminalmente, o que você pode fazer quando o caso está com a Defensoria Pública? Essa é a razão do vídeo, tá? Dar dicas práticas para que essas dificuldades estruturais possam ser superadas, ok? E o defensor possa fazer a melhor defesa possível. Bom, se o defensor tem essas limitações,
por razões alheias à vontade dele, né? A culpa não é dele, definitivamente, você precisa ajudá-lo, tá bom? 90% dos casos, né, em que existe a defensoria pública, a gente vai encontrar muitos réus presos. Quem é que vai ajudar? Os familiares, os parentes, os companheiros, né, os filhos, as mães, enfim. Né, é você que vai ter que colocar a mão na massa. E aí você vai ter que fazer um trabalho jurídico e esse trabalho jurídico nem sempre é muito fácil. Por isso, essas dicas aqui desse vídeo, eu espero sinceramente ajudar você. Bom, se o seu parente, né, o seu filho, seu marido, acaba de ser preso, a primeira dica é você ter contato imediato com ele. Aqui no Rio de Janeiro eu posso dizer que isso é muito difícil. Por quê? Porque quando o réu ele está no sistema prisional, a família, para ter acesso a ele, ela precisa ter uma carteira de visitação. E essa carteira hoje já tem até algumas facilidades para a realização dela, aqui junto ao site do Detran, mas apesar dessas facilidades, né, e se você comparar com alguns anos atrás, são facilidades mesmo, a carteira ela não fica pronta num tempo tão rápido, infelizmente. Então, a primeira dica não é para todos, porque nem todo mundo vai se encaixar nessa dica que eu vou dar. Mas, se você possui algum advogado na família, algum conhecido, ainda que ele atue em outra área, mas que esse advogado possa entrar em contato com o seu parente antes de você conseguir ter a carteira e poder visitá-lo, seria interessante você pedir a ele para que ele vá até a unidade prisional o mais rápido possível e procure saber o que aconteceu de fato. Veja bem, não é o advogado que vai atuar na causa, ele não vai levar procuração, nada disso. Ele só vai ter o primeiro contato com o seu familiar. Eu vou dar aqui algumas perguntas que você pode pedir a esse advogado para fazer ao seu familiar preso, para depois você, com as respostas, levar todas essas informações ao defensor público, que até então provavelmente ainda não teve contato com o seu parente preso, tá bom? Bom, agora, se você não tiver essa disponibilidade, não tiver um advogado que possa fazer só essa primeira visita, aí é tentar tirar a carteira o mais rápido possível e, na primeira oportunidade, visitar o seu parente preso e fazer você mesmo as perguntas para ele. Ok? Quais são as perguntas que você pode fazer? Vamos lá. Imagina que o seu parente ele foi preso em flagrante. Você vai perguntar para ele o que ele estava fazendo no momento em que ele foi preso. Como é que foi a abordagem dos policiais? O que os policiais fizeram? Tudo isso você vai perguntar para ele. Se de preferência você anota, claro. Houve algum tipo de abuso? Ele apanhou? Houve alguma coação? Às vezes o preso não apanha, mas ele sofre outros tipos de violência, né? Violência verbal, ele é coagido a falar alguma coisa, enfim. Você vai perguntar isso. O que mais que eu coloquei aqui no roteiro? Se ele sofreu alguma violência física ou psicológica, que eu acabei de falar, se ele chegou a prestar depoimento na delegacia, quando ele foi encaminhado, ou então foi encaminhado para o local do flagrante, né? Porque a pessoa é presa em flagrante, ela é encaminhada para um local onde vai ser feito o flagrante, lavrado o auto de prisão em flagrante, que é um documento, tá? Aqui eu estou conversando com você que é leigo, que está buscando ajudar o seu parente. Então, o auto de prisão em flagrante é um documento que é feito por um delegado e contém todas as informações sobre o caso, as condições da prisão, o seu parente vai ser ouvido, ele tem uma série de direitos também que devem ser assegurados. E aí você vai saber se ele chegou a prestar algum depoimento na delegacia, o seu parente, o que ele falou exatamente, ou se ele ficou em silêncio, se o delegado deu a ele esse direito de permanecer em silêncio, e tudo isso você vai perguntar, tá? Quem foi que fez as perguntas a ele, se apresentou como delegado. Outra pergunta também, se ele possibilitou o contato com os parentes de vocês, se o seu parente preso, ele conseguiu entrar em contato telefônico, se o delegado que fez as perguntas para ele
disse que ele poderia falar com o advogado antes de prestar depoimento na delegacia, isso você vai perguntar também. Se houve a coação, já falei, e se esse seu parente, né, que foi preso, se antes dele assinar o interrogatório, caso ele tenha prestado um depoimento na delegacia, se foi dado a ele a possibilidade de ler esse documento. Todas essas perguntas você vai fazer ao seu parente ou um advogado, pode ser de outra área mesmo, no primeiro contato. Entender o que aconteceu, qual é a acusação que está pairando sobre o seu parente e qual é a versão que ele tem dos fatos. Então, se, por exemplo, ele está sendo acusado de tráfico, aí você pede para ele explicar o que ele estava fazendo na hora, se isso é verdade, se não é, você vai ter que pegar essas informações todas. Por quê? Através dessas informações, você vai pegar e vai levar até a Defensoria Pública que vai cuidar do caso. Por exemplo, se você está, uma audiência, é uma prisão em flagrante que vai para uma audiência de custódia, que é a audiência onde o preso é apresentado a um juiz e o juiz vai analisar se ele vai ficar preso, vai ficar aguardando o processo preso ou se vai ser dada a liberdade. Então, se é esse o caso, no dia da audiência de custódia, leva essas informações, caso você tenha conseguido contato com o seu familiar, ao defensor público. Corre atrás, procura saber onde vai ser realizada a audiência e tenta conversar com o defensor levando essas informações. Quanto você conseguir mais rapidamente enviar essas informações para o defensor, melhor vai ser a defesa do seu preso, né, do seu familiar, ok? E independente desse contato que você vai ter com o preso, você já pode reunir alguns documentos que são indispensáveis, que todo processo criminal precisa. Sabe quais são? Vamos lá. Mostrar que o seu que o seu familiar trabalha. Então, uma carteira de trabalho, por exemplo. Se ele não tem carteira de trabalho, se, por exemplo, ele é prestador de serviço, se ele tem um MEI, você vai também pegar essa certidão do MEI. Se ele não tem MEI, mas ele presta serviços como autônomo para outras pessoas, pegar declaração de pessoas que trabalharam, que já foram clientes dessa pessoa presa, né? Elas vão declarar de próprio punho, ou seja, ela mesma vai fazer um texto, a caneta, numa folha de papel normal, nada, não precisa ser digitado em computador, nada disso. Falando que, imagina que o seu parente ele era pedreiro, né? E ele já fez vários serviços para pessoas em casas, etc. Você vai procurar essas pessoas que receberam os serviços do seu parente, perguntar a ela se ela se dispõe a fazer uma declaração dizendo que o serviço é bem prestado, que ele realmente trabalha como pedreiro, porque precisa mostrar no processo que ele tem uma ocupação lícita. Isso é importantíssimo, né? Precisa mostrar no processo que ele tem comprovante de residência, que ele tem uma residência fixa. Então, você também tem que levar o comprovante de residência. Se é uma pessoa que está estudando, leva sim, ou já estudou, né? Aí você leva diplomas, você pode levar declaração da escola onde aquele preso estuda. Tudo isso você vai ter que reunir e o mais rápido possível. Para quê? Para entregar para o defensor público, assim como as informações que você obtiver pessoalmente com o preso, tá bom? O que mais que é importante? Certidão de casamento, se ele for casado, certidão de nascimento dos filhos, se ele paga pensão alimentícia, comprovante desses pagamentos, declarações de testemunhas, outras pessoas que conhecem o seu parente, não trabalharam com ele, mas conhecem o seu parente, podem dizer que ele é uma pessoa que nunca praticou nenhum crime, que é uma pessoa muito trabalhadora, muito honesta. Cada uma dessas testemunhas vai fazer uma declaração também por escrito, de caneta, numa folha de papel e vai dizer o que sabe de bom, né, do seu parente. Isso é importante também, reunir o máximo de declarações possíveis, tá bom? E você precisa também lembrar das condições de saúde do seu parente. Se ele, por exemplo, ele sofre alguma doença crônica ou ele precisa de um tratamento médico, você precisa documentar isso, levar essa informação ao defensor. Imagina que ele tem câncer, por exemplo, Deus me livre, né? E ele faz um tratamento médico e no presídio ele não vai ter esse acesso.
Então, isso é importante para o defensor, até para ele pedir a liberdade, né? Ou então uma prisão domiciliar em favor do seu parente, tá? Então, receitas, diagnósticos, exames, tudo que você puder mostrar sobre as condições de saúde do seu parente é realmente importante aqui. Que mais? Já falei da audiência de custódia. E tem um outro fato. Não bastasse você reunir todos esses documentos, você fazer uma entrevista lá com o seu parente, procurar saber as condições da prisão, tudo o que aconteceu, você também pode desenvolver um trabalho investigativo. Você sabia que quando há advogado particular, é possível o advogado fazer uma investigação defensiva? Independente do que a polícia está investigando, o advogado pode fazer isso também, contar com uma equipe que o ajude. Aqui você, como parente, é você que vai colocar a mão na massa. Só tenha cuidado para não coagir testemunhas, faça tudo com muita educação, né? E sempre de uma forma correta, ok? E como é que você pode fazer essa investigação? Vai depender do caso em concreto. Imagina, por exemplo, que o seu parente, ele estava em um outro local na época que o crime aconteceu. Então, você vai procurar o álibi, aquele que pode confirmar isso. Imagina que é importante saber sobre o local, fotografia do local, ou se há câmeras que estavam gravando o ocorrido. Isso tudo você também vai procurar saber se havia algum tipo de gravação, passar isso para o defensor. Claro que você não vai conseguir pegar uma gravação se for uma câmera da rua ou de um estabelecimento, mas você leva essa informação ao defensor e o defensor pode requerer isso ao juiz, tá? Então, essas questões são importantes de você juntar, tá? Então, você vai fazer um trabalho investigativo para tentar reunir algumas provas favoráveis ao seu parente. Um trabalho pequeno, né? E em respeito também às pessoas que você entrar em contato, sempre falando a verdade, que você é familiar, que você está buscando algumas informações para levar ao advogado, que é o defensor público. Então, pessoal, todas essas tarefas acima, elas devem ser realizadas e são realizadas pelo advogado particular. O advogado, quando ele é contratado e recebe honorários, ele tem o dever de fazer isso, né? De buscar tudo isso. E esses documentos ele pede para a família, né, detalhadamente. E aí a família entrega para ele e ele faz a juntada desses documentos todos no processo. E é isso que você vai fazer. Você vai reunir isso e vai levar para o defensor juntar. Uma outra coisa é você não deixar o processo correr sem informação. É muito importante que você saiba entrar no site onde está o processo, onde tem as informações do processo. Imagina, por exemplo, que o seu parente está respondendo por um crime de tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Você vai entrar num site chamado Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pede ajuda de alguém que que tenha essa informação. Aí você vai, com o número do processo, você vai colocar lá no site e você vai ter todas as informações do que está acontecendo. Acompanha isso de perto. Se você não souber o que está escrito, não entender, o que é muito possível de acontecer, até porque você não é advogado, você não tem a menor obrigação de saber, leva isso ao defensor público. Pergunta ao defensor o que significam aquelas palavras, mas acompanha, não deixa seguir frouxo não. Vai firme e sempre se coloca perante o defensor como assistente. Olha, eu estou aqui para ajudar no que for necessário. O que o senhor precisa? Mais algum documento, mais alguma informação? É só me dizer que eu vou trazer aqui para o senhor, tá bom? Gente, eu fiz esse vídeo no intuito realmente de ajudar vocês. Eu espero sinceramente que essas informações tenham sido relevantes. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, né? E de compartilhar com outros parentes que talvez estejam na mesma situação que a sua. Precisam, né, da Defensoria Pública e querem ajudar os seus parentes presos. Então, se você souber de alguém, compartilha. Não deixa de compartilhar não, tá bom?
E eu espero vê-lo no próximo vídeo. A intenção aqui do canal é divulgar de segunda a sexta vídeos a partir das 20 horas para você com muito carinho. Se tiver dúvida, não esquece lá do link de acesso que eu vou deixar, repito, na descrição do vídeo e nos comentários. E aí você poderá conversar comigo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço pela sua atenção, desejo a você tudo de bom, um feliz 2023 e até a próxima, se Deus quiser, firmes e fortes. Um beijo, fica com Deus, tchau!